Então, bom dia, meu nome é Adriano Bedin, e dando prosseguimento aos nossos estudos de propriedade intelectual e industrial, hoje nós vamos falar sobre patente de invenção. Tá? Motivo aqui que eu botei o telefone criado por Graham Bell. Certo? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, a primeira pergunta é o que é uma invenção? Tá? Se eu vou ter uma patente de invenção, a primeira coisa é saber o que eu tenho, o que vem a ser uma invenção. Uma invenção, a resposta é bem simples, ela é uma criação técnica, ela é uma solução técnica para um problema técnico. Uma distinção que nós temos que ter em mente, que é muito importante, é que a invenção não é o objeto físico em que ela é concretizada. A invenção é o conjunto de conhecimentos e informações que permitem chegar àquele objeto. Ela é uma criação intelectual. Se uma invenção é uma solução para um problema técnico, decorre que de um mesmo problema pode ter diferentes soluções. Por exemplo, para imprimir uma folha de papel, eu posso ter uma impressora matricial, que usa o impacto de elementos metálicos. Eu posso ter uma impressora jato de tinta, que eu tenho uma cabeça de tinta andando num trilho para aplicar a tinta. Eu posso ter uma impressora laser, que através de um laser eu retiro elétrons de um cilindro, e esses elétrons ficam com carga positiva, eles atraem a tinta que tem uma carga negativa e eu aplico no papel. Da mesma forma, para gerar luz, eu posso ter uma lâmpada incandescente, que através de um filamento de tungstênio percorrido de corrente, eu emito luz. Eu posso ter uma lâmpada fluorescente, que eu tenho 2 eletrodos dentro de um tubo, que ele é revestido com fósforo, eu crio um arco e gero luz, e eu posso ter um dispositivo semicondutor, que é um diodo emissor de luz, o popular LED. Uma coisa é a seguinte, se uma patente ela é, na verdade, em essência, informação, eu tenho um problema, tenho características que são indesejáveis. De um ponto de vista econômico, informação seria um bem público, porque ele seria não excludente, eu não posso excluir terceiros de ter acesso àquele bem, e seria não rival. Em tese, eu teria a possibilidade de inúmeras pessoas concomitantes ter acesso àquela informação. Isso gera uma característica indesejável da informação, que é a inapropriabilidade. Se eu não posso excluir terceiros, eu não tenho modo de ter um retorno econômico da minha criação. Eu não posso, por exemplo, cobrar pelo uso, certo? Então, como é que se resolve isso? Se resolve isso através do direito, através da concessão de patentes, pelo sistema de patentes. Tá? Uma patente, o que é? Ela é um título outorgado pelo Estado que concede ao inventor a propriedade sobre sua criação. Ele dá um direito de exclusiva, que é o direito de excluir terceiros daquela matéria protegida. Ele pode pedir de fabricar, de vender, de expor à venda, de importar. Então, ele tem uma situação em que ele pode cobrar um preço de monopólio e obter o retorno pelo seu investimento. Na ausência de uma patente, existiria uma falta de incentivos para a inovação, porque existiria uma falta de incentivos para investir em criações tecnológicas. Só que nem toda invenção é patenteável. Ela existe determinados requisitos que são determinados pela Lei 9279/96, que é a Lei da Propriedade Industrial. Então, o que a lei me diz? Qual é a criação que pode ser protegida por patente? A primeira coisa, ela tem que ser aplicação industrial. A aplicação industrial está ligada à natureza da criação. Só se protege por patente criações de natureza técnica. São criações que têm utilitárias. Nesse caso, a indústria é utilizada num termo mais amplo possível, como qualquer atividade técnica. A invenção ela também tem que ter novidade. Como é que eu faço a aferição de novidade? A novidade é feita com relação ao estado da técnica. Aí vocês vão me perguntar, o que é o estado da técnica? O estado da técnica é literalmente tudo. É tudo o que existia antes da data de depósito do pedido. Toda a tecnologia, todo o universo de invenções existentes até aquela data de depósito do pedido. Outra coisa que deve ser satisfeita é a existência de atividade inventiva. Eu não concedo patente para criações comuns, para conhecimentos que seriam comuns numa determinada
área tecnológica. Ele tem que ter um certo grau de inventividade, tem que ser um certo progresso tecnológico. A Lei 9279, no artigo 8º, nos diz quais são os parâmetros para aferir a atividade inventiva. Ela deve ser feita com relação ao estado da técnica, que é toda a tecnologia existente, e pela ótica de um técnico no assunto. Quem é o técnico no assunto? O técnico no assunto, basicamente, é uma ficção jurídica. Seria alguém que tem um conhecimento mediano naquele setor tecnológico. Não seria, por exemplo, um cientista laureado com prêmio Nobel. Seria um engenheiro técnico que atua naquela área. Então, como é que se vê se existe atividade inventiva? Se um técnico no assunto, conhecendo o estado da técnica anterior à invenção, conseguir facilmente chegar àquela solução, se considera que não existe atividade inventiva. Existem várias coisas, modificações no estado da técnica que não têm inventividade. Modificação de material, se existe qualquer vantagem, ela é inerente ao próprio material. Modificações de forma e proporção, modificações que eu faço estéticas, que ele parece diferente, mas os elementos têm as mesmas funções e continuam atuando no mesmo modo. Então, não teriam atividade inventiva. E o último requisito que tem que estar presente para se conceder uma invenção seria a suficiência descritiva. Isso não está no artigo 8, estaria no artigo 22 da lei, mas ela é considerada um requisito para a patente ser concedida. O que eu quero dizer com suficiência descritiva? Quer dizer que no relatório descritivo eu tenho que ter suficientes informações para que um técnico no assunto consiga botar aquilo em prática, que consiga realmente fabricar aquilo, realmente construir a invenção. Tá? Por quê? Porque o Estado concede uma invenção, que é uma exclusividade por inventor, com uma finalidade, que é propiciar a inovação tecnológica e o desenvolvimento do país. Só que essa é uma propriedade que ela é resolúvel, ela é temporária. No caso de uma invenção, ela é válida por 20 anos. Ao final desse período de 20 anos, ele cairia no que se chama de domínio público e toda a sociedade poderia se aproveitar daquela criação e qualquer um poderia fabricar. Então, uma das exigências de uma patente é que ela tenha suficiente descritiva, ela tem que ser suficiente que depois que finda a vigência da patente, qualquer pessoa interessada possa fabricá-la. Então, seria basicamente isso sobre a nossa aula de hoje. Algumas perguntas, algumas dúvidas? Nenhuma? Então, eu me ponho à disposição. Se qualquer um quiser saber, estou à disposição. Muito obrigado.